Tudo bem aí? Como é que tá? Nós estamos aí, mais uma vez, abrindo a palavra de Deus aqui, para que você abra aí também, né, e seja abençoado por ela, mais uma vez nesse dia. A cruz de Cristo, ela é descrita aqui por Mateus, com alguns detalhes a mais. Vamos ver aqui, então, as últimas horas de Jesus ali, pendurado na cruz. Vamos lá? Livro de Mateus, estou abrindo aqui a minha Bíblia, capítulo 27 de Mateus. Nós lemos assim, aqui em Mateus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Da hora sexta à hora nona. Mais ou menos, para você saber a hora na Bíblia, é só colocar mais 6, né? Hora 6, 6, 6, 12 de meio-dia, até as 3 da tarde, houve trevas. O Marcos registra que Cristo foi crucificado na terceira hora, 9 da manhã. Então agora aqui já meio-dia, ele está lá ainda, 3 da tarde, ele está lá ainda, e de meio-dia às 3 houve trevas. Não foi um eclipse, a lua cheia já havia passado, não era época de eclipse, naquela época foi trevas sobrenaturais. No verso 44, por volta da hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, lama sabachthani quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, perceba que havia muita gente ao redor da cruz, mesmo às 3 da tarde. Percebemos uma multidão de manhã, quando ele está sendo levado, mas agora mesmo às 3 da tarde, parece haver muita gente ali. Então alguns, no verso 47, diziam: ele chama por Elias. Logo correram, pegaram uma esponja e bebederam em vinagre. Essa palavra vinagre aqui do grego é ossos. Seria vinho azedo, vinho fermentado, não era vinagre em si. Não era o vinagre que nós conhecemos, era um vinho fermentado lá. Colocaram na ponta de um caniço e deram para ele beber. Outros diziam: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Percebe? Grupos diferentes ao redor da cruz. Jesus então clama outra vez com grande voz e morre. Mateus registra: entrega o seu espírito. E o verso 51 registra algo tremendo. Verso 51 e 52 registra algo assim muito forte. Eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não foi por intervenção humana. Fenderam-se as rochas. Então perceba, houve trevas. Foi o verso 45 nos diz. Houve trevas. Agora houve um grande abalo, um grande terremoto. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros com os terremotos. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram quando Jesus morreu. E o verso 53 diz: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, quando Jesus morre, sepulcros abrem e pessoas ressuscitam. E quando ele ressuscita, eles saem da sepultura e aparecem a muitos. E o verso 54, o centurião também estava lá, e os soldados que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, e tudo que aconteceu, tudo que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Estavam ali também muitas mulheres observando de longe, elas que vieram seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas a Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, mulher de Zebedeu. Aqui está então o espetáculo da cruz. Aqui nós temos algo aí extraordinário. Parece que a humanidade, parece que o Cristo não foi ali conhecido, não foi ali muito aceito, né, reconhecido por muitos, ele não foi, mas aqui na cruz nós percebemos um grande grupo de pessoas, elas estão aí impressionadas, impactadas com tudo que está acontecendo. Até os soldados romanos que estavam ali para trabalhar, não estavam ali porque não gostavam de Jesus, não estavam ali porque gostavam, estavam ali porque era o dia do plantão deles. E agora foram ali trabalhar e eles são impactados, e eles, soldados não é gente de ter medo, eles ficam amedrontados com tudo que acontece ao redor da cruz.
A cruz é o para-raio, é o lugar onde as ondas do pecado se quebram. A cruz também é nossa humilhação e vergonha. Nós já falamos antes, né? Cristo ao nascer, manjedou, ele foi empurrado da manjedoura porque nós não o quisemos em casa, ele vai sendo empurrado, 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 e agora o último empurrão para a cruz, ele chega lá. Sabe, mesmo nessa, alguns reconheceram Jesus, alguns entenderam quem era Jesus. Em seu nascimento, as estrelas reconheceram a Cristo e elas guiaram os magos até a manjedoura. Ou melhor, não guiaram os magos até a manjedoura, né? Mas as estrelas guiaram os magos até onde Jesus estava, até Jerusalém. As hostes celestiais, os anjos do céu, eles reconheceram quem era Jesus e eles louvaram a Jesus, cantaram bem alto lá nos campos de Belém. O mar reconheceu a sua voz, a voz do seu Criador, e obedeceu. A doença reconheceu a voz do Todo-Poderoso e ela saiu, ela deu lugar, ela foi embora, ela desapareceu. A morte também reconheceu a sua autoridade. O céu escureceu à vista da agonia da morte do seu Criador e ocultou a sua luminosidade. As rochas, elas reconheceram e fenderam e se rasgaram e quebraram. A natureza inanimada toda entra em convulsão, reconhecendo quem era Jesus. Uma multidão, essas mulheres que estão aí, elas sabem quem é ele. Elas estão de longe observando, porque elas esperam algo mais. Muita gente está aí esperando algo mais. Ele não vai morrer assim. Nós sabemos quem ele é. Muita gente está aí por isso, mas outros estão aí para duvidar. Mas os sacerdotes, os príncipes, os líderes de Israel não reconheceram o Filho de Deus. Não reconheceram. Eles não reconheceram. Eles providenciaram a sua morte, eles empurraram, deram o último empurrão de Jesus para a cruz. Eles não reconheceram o Filho de Deus. Não reconheceram. Eles venceram. Todavia, esses sacerdotes e príncipes, eles venceram, conseguiram o que queriam, mas eles não estavam tranquilos. Não estavam tranquilos. Executaram os seus planos, mataram Jesus, mas não experimentaram aquele gostinho de vitória. A vitória deles veio misturado com derrota. A vitória deles veio cheia de decepção. Eles queriam silenciar Jesus, queriam silenciar os discípulos, queriam aquietar a multidão. Eles queriam ter uma vitória completa, Vários líderes, homens de conhecimento, contra um homem só. E eles acharam que seria uma vitória fácil, mas aquele homem não era um simples homem. Aquele era o Filho de Deus, aquele era o nosso Salvador. A Bíblia fala, mesmo na hora ali do triunfo deles, eles são assaltados de dúvidas. Eles são decepcionados. Sabe aquela vitória que não é vitória? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eles ouviram, está consumado. E tudo isso foi assustando a cada um deles, né? Eles viram as rochas fenderem, eles viram o terremoto, eles viram a natureza se convulsionar, viram a escuridão e ficaram quietos, ficaram não tranquilos. Muitos homens e mulheres eram ocupados com pensamentos. O que aconteceu no Calvário? Muitos foram despertados pela cena do Calvário. Da crucificação de Jesus aqui, da morte dele, até a manhã da ressurreição. Muitos perderam o sono. Muitos foram buscar nas Escrituras, examinar nas profecias o que estava acontecendo. E alguns compreenderam que aquelas festas elas haviam terminado. Alguns estavam buscando na Bíblia prova de que ele era o Messias. Outros estavam buscando nas Escrituras provas de que ele não era o Messias. Mas, por diferentes motivos, todos chegaram à mesma conclusão. As profecias e os acontecimentos daquele dia eram a mesma coisa. Aqueles acontecimentos eram o cumprimento das profecias. O crucificado era o Redentor do mundo, era o Filho da promessa, era o Filho oferecido, era o Filho prometido a Eva. Muitos naquela ocasião, muitos, nunca mais voltaram para a festa.
nenhuma festa em Israel. Nunca mais voltaram para aquelas festas da Páscoa. Sabiam que aqueles ritos haviam chegado ao fim. Muitos, mesmo os sacerdotes, ficaram convencidos de que Jesus era o Filho de Deus. Suas pesquisas nas profecias revelavam isso, que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do mundo. Nunca Cristo atraiu tanta atenção do povo quanto agora, quando ele estava no túmulo. Sabe? Aquele dia era Páscoa. As pessoas vinham do país inteiro e até de outros países para a festa da Páscoa. Agora imagine comigo. As pessoas iam trazendo os seus doentes e levavam aonde? Levavam para o átrio do templo, como de costume. Quem nos pode informar acerca de Jesus o Nazareno? Onde é que está o Nazareno? Nós queremos Cristo, o grande médico. E eles traziam os leprosos, traziam os aleijados, traziam os cegos, traziam os coxos. Agora imagine, todos os doentes do país num lugar só. Todos os doentes do país aqui em Brasília. Todos os doentes do país na cidade de Campos, em Niterói. Imagine a confusão que seria. E procurando Jesus. As ruas estavam cheias dessa gente, cheias de doentes. Por quê? A gente percebe na Bíblia que Cristo passava às vezes o dia inteiro curando, dia e noite curando. E ele ia às vezes para o outro lado do rio e a multidão ia atrás dele com os doentes. Agora que a fama dele estava no ápice, a multidão encheu Jerusalém. E o que aconteceu? O que acontecia? Algumas coisas aconteciam. Primeiro, eles foram ao templo e o véu estava aberto. E lá o lugar santíssimo, onde ninguém podia ver, onde ninguém podia olhar, onde o sacerdote entrava, onde o sumo sacerdote, melhor dizendo, entrava uma vez por ano, estava aberto. Foi um sábado de Páscoa constrangedor para todos. Olhar para lá e ver a grossa cortina dobrada, bem feita, rasgada. E o Santo dos Santos aparecendo. Isso foi ruim. E o que mais trouxe vexame para os líderes de Israel é esse monte de gente doente. De todos os lados, de todos os lugares, de todas as idades. Mães com seus filhos leprosos, mulheres com seus maridos, levavam os sacerdotes e ouviam a sentença: imundo, 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 ele tem que sair de casa, ele tem que ficar sozinho. E cadê Jesus então? Os próprios sacerdotes desejaram, a gente queria Jesus aqui, ele ia resolver isso. Agora eles colocam guardas no templo para proibir o povo, colocar para fora, e o povo enche as ruas, as calçadas, querendo Jesus, o grande médico. Mas as mãos do amigo Jesus, o Nazareno, estavam cruzadas sobre o peito. Os lábios que trazia conforto e dizia: eu quero, fique limpo, eu quero, seja curado, estavam agora mudos. Muitos apelavam aos sacerdotes em busca de simpatia, mas nada. Com persistente ansiedade, eles queriam Jesus. Eles queriam encontrar Jesus. Mas eram expulsos. As ruas estavam cheias de lamento, as ruas estavam cheias de choro naquela manhã de Páscoa. Aquelas pessoas lamentando, aquelas pessoas sofrendo, aqueles milhares de pessoas que encheram Jerusalém, trouxeram convicção de que Jesus era quem disse que era. Trouxe convicção a cada coração de que se fora do mundo uma grande luz, o Senhor Jesus. Sem Cristo, a terra era sombria e escura. Sem Cristo, a terra ainda é sombria e escura. Jesus, ele abre a sepultura. Sabe, isso aqui é demais. Jesus, quando ressuscita, quando ele morre, abre os sepulcros, e quando ele ressuscita, ele traz alguns da prisão da morte. Ele traz de lá, da prisão da morte. O verso 53 fala, alguns que Satanás achou que os seguraria lá para sempre. A cruz é esse espetáculo sem igual. A cruz é esse espetáculo sobrenatural da graça, do amor de Deus, do plano da salvação. Eu queria convidar você que ainda duvida. Eu queria convidar você
que ainda está preso a tradições religiosas, não deixa a Bíblia, a palavra, ser viva no seu coração. Não corra esse risco de negar Jesus por causa de uma tradição, por causa de um estilo de vida. Não corra esse risco de transformar a cruz apenas em um objeto, em um símbolo da salvação, e não no objeto que ela é, de transformação, de perdão, de paz, de vida para todos nós. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele, quem sabe, ele transformou a cruz, aquele objeto de vergonha, num objeto de atração. Sabe, objeto de atração do amor de Deus, objeto de atração de homens e mulheres. Você não duvidou da cruz? Você não tem, às vezes, pensado que Jesus, você está sozinho, que você sabe tudo que tinha que ser feito para a sua segurança, para a sua salvação, já foi feito. Nós só precisamos lançar mão da salvação. Nós precisamos nos agarrar a ela. Nós precisamos nos agarrar a Jesus, como Jacó fez ao anjo, né? Eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Jesus, ele fala algumas outras coisas na cruz, né? Mas está consumado, está feito, está tudo pronto. Lá no Éden, na sexta-feira à tarde, Deus disse, está feito, isso que é muito bom. E aqui ele fala novamente, está feito. Pai, está feito, eu fiz a coisa toda, a paz entre o céu e a terra, sabe? Em Cristo há paz entre o céu e a terra. Em Cristo, Satanás é derrotado, a amizade entre Deus e o homem é estabelecida, nós somos aceitos no Filho de Deus. Somos aceitos. Sabe o que é ser aceito? Lembra do ladrão? Ele foi aceito. O sacerdote, ele foi aceito quando quis ser aceito no dia seguinte, na manhã seguinte. O Nicodemos, o soldado, aquele soldado duro, rígido, esse verdadeiramente, você só precisa reconhecer, eu só preciso reconhecer, depois aceitar e ter isso aí como padrão da minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida com Deus, a sua vida de comunhão, que você seja levado pelo Espírito Santo à palavra de Deus e ela tenha aí um lugar na sua vida, no seu coração, que ela possa ser relevante para você, tá bom? Vou orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelas providências do céu para oferecer salvação ao ser humano. Senhor, a morte não é o fim. Há a manhã da ressurreição. Há a segunda vinda de Jesus. Há o novo céu e a nova terra. A Bíblia é cheia dessas promessas, Senhor. Esse mundo também não é o nosso lar. Esse mundo escuro, esse ovo podre que cheira mal, não é o nosso lar. Por isso, te rogo mais uma vez aqui que abra os nossos olhos da fé, para sermos homens e mulheres de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia feliz aí, tá bom? Até!